Culpados ou inocentes? Olá, tudo bem? Este vídeo apresenta o horror de 8 de janeiro de 2023, abordando as leis e a razão pela qual a anistia não é uma opção viável. O objetivo é fornecer informações através das imagens de destruição provocadas pelos ataques dos vândalos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Peço a você que se inscreva, chega de choramingar. Bora pro vídeo! Os ataques ou atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, também chamados de intentona bolsonarista, ou simplesmente 8 de janeiro, quando uma multidão de bolsonaristas extremistas invadem a Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde se encontram os edifícios públicos, cometem uma série de vandalismos, desde invasões e depredação do patrimônio público. Vou começar o vídeo por uma incoerência que a vida prega. O ato golpista do dia 8 de janeiro de 2023 começou meses antes, após as eleições para presidente, quando a oposição venceu nas urnas eletrônicas. Apoiadores do então presidente Jair Messias Bolsonaro, em protesto, acamparam diante dos quartéis militares, em diversos estados do Brasil, pedindo que as Forças Armadas interviessem para anular a eleição e impedir a posse do candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O Código Penal vigente no Brasil foi criado pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e entrou em vigor em 1942, conforme o artigo 361, é o terceiro Código Penal da história do Brasil e o mais longo em vigência, tendo sofrido diversas alterações e atualizações ao longo do tempo. Os códigos anteriores foram: o Código Criminal do Império, elaborado durante a época de Dom Pedro I em 1830. Foi o primeiro Código Penal do Brasil independente, marcando uma mudança em relação às ordenações do reino, representando um avanço na organização do Brasil. O segundo Código Penal da República, promulgado após a proclamação da República em 1890, estabeleceu um novo marco legal para o sistema penal brasileiro. Os que estiveram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e praticaram atos de vandalismo estão sendo julgados pelos crimes descritos no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, onde foi acrescentado o título 12 na parte especial do Decreto-Lei relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora é que vem a ironia. Neste título 12, no capítulo 2º, dos crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no artigo 359-L, diz tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena reclusão, de 4 a 8 anos, e mais a pena correspondente à violência. Mas não para por aí, os vândalos estão sendo julgados por dano qualificado ao patrimônio público. Deteriorar o patrimônio público é um crime previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal. Ocorre quando o dano é cometido com violência ou grave ameaça, com uso de explosivos ou inflamáveis, por motivo egoístico para causar prejuízo considerável. A pena para o crime de dano ao patrimônio público pode ser de prisão de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. A deterioração do patrimônio público é um problema que afeta a sociedade como um todo, pois os recursos públicos destinados à conservação desses bens são elevados. A Lei 9.605/98 estabelece que destruir, inutilizar ou deteriorar bens especialmente protegidos por lei constitui crime. A destruição, deterioração, inutilização de prédios e documentos históricos são exemplos de danos ao patrimônio cultural. Outro crime que também está sendo julgado é o de golpe de Estado, artigo 359-M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, pena reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Sabe quem assinaram nesta lei? Pois é, foi assinado em Brasília, no dia 1º de setembro de 2021, no 200º ano da Independência e 133º ano da República. Assinaram o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Gustavo Torres, o ministro-chefe da Casa Civil do Brasil, General Walter Souza Braga Neto, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, e o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do Brasil, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira.
Todos foram ministros no governo do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Associação criminosa está previsto no artigo 288 do Código Penal, é um crime que consiste na união de 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Independentemente de os crimes serem praticados, pena, reclusão de 1 a 3 anos, podendo aumentar até a metade se houver participação de criança ou adolescente. Os ministros do STF apontam que o projeto de anistia é inconstitucional. A Constituição Federal estabelece que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados ou anistiados. A ação de grupos armados contra o Estado é considerada inafiançável e imprescritível. Os crimes inafiançáveis são aqueles que não permitem fiança e os crimes imprescritíveis são aqueles que não prescrevem com o passar do tempo. A Constituição também define que a anistia não pode abrigar estes crimes. Portanto, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a anistia para ações de grupos armados contra o Estado seria inconstitucional. A Constituição proíbe que crimes inafiançáveis e imprescritíveis sejam perdoados através de medidas como a anistia. A Constituição considera a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado como um crime inafiançável e imprescritível. Portanto, segundo a interpretação dos ministros do STF, a anistia para ações de grupos armados seria ilegal, pois contrariaria a disposição constitucional que impede a concessão de perdão para crimes inafiançáveis e imprescritíveis. MZ Notícias não concorda com os atos praticados pelos manifestantes do 8 de janeiro, mas também não concorda com as penas dadas aos manifestantes, é incoerente. Aqui no Baixo Clero somos atacados todos os dias por criminosos, assassinos, e quando são pegos, dão depoimento e saem pela porta da frente, e voltam a atacar a sociedade novamente. Infelizmente esses manifestantes foram usados como boi de piranha, acreditaram em alguém que os colocou em situação de baderneiros e estão presos, enquanto quem os jogou e inflamaram nessa situação ainda estão soltos, fazendo comícios para anistia mais para si do que para aqueles que participaram do fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Se você chegou até aqui, deixe um oizinho e diga de que lugar você é para que eu possa saber qual é o alcance do canal. Obrigada por assistir.